Alexandre de Moraes na mira da liberdade. O que Ayn Rand previu sobre tiranos disfarçados de juízes, pela primeira vez na história, um ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro foi alvo de sanções dos Estados Unidos. A Lei Magnitsky, tradicionalmente aplicada contra corruptos e violadores de direitos humanos pelo mundo, agora tem um nome brasileiro em sua lista: Alexandre de Moraes. Este fato não é apenas um evento diplomático isolado. Representa um marco histórico que expõe uma realidade incômoda sobre o estado atual da democracia brasileira. A filósofa Ayn Rand, décadas antes deste episódio, já havia descrito com precisão assustadora como tiranos modernos operam. Eles não chegam ao poder com tanques ou uniformes militares. Chegam com discursos sobre proteção, ordem e bem comum. Chegam ocupando cargos respeitáveis, usando a própria estrutura democrática para destruir a democracia por dentro. Alexandre de Moraes personifica exatamente essa descrição. A Lei Magnitsky nasceu em 2012, batizada em homenagem a Sergei Magnitsky, um advogado russo que morreu na prisão após denunciar corrupção governamental. Esta legislação permite que os Estados Unidos congelem ativos e proíbam a entrada no país de indivíduos responsáveis por violações graves de direitos humanos ou corrupção significativa. Desde sua criação, a lei foi aplicada contra oligarcas russos, funcionários chineses, autoridades venezuelanas e dezenas de outros violadores ao redor do mundo. O que torna a aplicação desta lei contra Moraes historicamente significativa é o contexto. O Brasil sempre foi visto como um aliado democrático dos Estados Unidos na América Latina. Por décadas, manteve instituições que, mesmo com problemas, funcionavam dentro de parâmetros democráticos básicos. A inclusão de um ministro do STF na lista Magnitsky representa uma ruptura diplomática sem precedentes. Significa que a comunidade internacional não consegue mais ignorar o que está acontecendo com as liberdades civis no Brasil. Para Ayn Rand, a justiça genuína protege o indivíduo contra o Estado, não o contrário. Quando um sistema judicial se torna instrumento de poder político, deixa de ser justiça para se tornar opressão institucionalizada. A sanção americana reconhece exatamente isso, que o uso do poder judicial para silenciar opositores políticos não é democracia, independentemente de qual toga vista quem pratica tais atos. Moraes como personificação do homem do Estado de Rand. Em sua obra A Nascente, Ayn Rand criou o personagem Ellsworth Toohey, um intelectual manipulador que usava discursos sobre coletivismo e bem comum para acumular poder pessoal. Toohey falava bonito sobre sacrifício, união e proteção da sociedade, mas sua verdadeira motivação era controlar as mentes e vidas alheias. Alexandre de Moraes é a versão brasileira contemporânea desse arquétipo. Observe o padrão de comportamento. Moraes consistentemente apresenta suas decisões mais controversas como necessárias para proteger a democracia. Censura prévia de conteúdo jornalístico vira combate à desinformação. Prisões sem flagrante de opositores políticos se transformam em medidas preventivas contra ameaças institucionais. Bloqueio de redes sociais inteiras se justifica como preservação da ordem pública. Cada medida autoritária recebe uma embalagem democrática. Rand identificou esse padrão décadas atrás. Os tiranos modernos não destroem a democracia atacando-a frontalmente. Eles a corroem usando suas próprias ferramentas, sempre com justificativas nobres. O mais perigoso não é quem diz abertamente que quer acabar com a liberdade, mas quem afirma estar salvando a liberdade enquanto a destrói sistematicamente. A filosofia objetivista de Rand enfatiza que o indivíduo possui direitos inalienáveis, que nenhum coletivo pode violar legitimamente. Quando Moraes decide unilateralmente o que milhões de brasileiros podem ou não ler, falar ou pensar,
Ele está violando esse princípio fundamental. Não importa quantas pessoas apoiem suas decisões ou quantas leis possam ser interpretadas para justificá-las. A violação da liberdade individual continua sendo uma violação. A nova face da tirania moderna. Ayn Rand previu com precisão assombrosa como a tirania evoluiria no século XXI. Os ditadores clássicos dependiam de força bruta, exércitos e propaganda grosseira. Os tiranos modernos são mais sofisticados. Eles usam a própria estrutura legal democrática como instrumento de opressão. Uma caneta judicial pode ser mais eficaz que 1000 soldados para silenciar opositores. Esta nova tirania é particularmente insidiosa porque mantém a aparência de legalidade. Quando Moraes ordena a prisão de um deputado federal, tecnicamente está usando prerrogativas legais. Quando censura veículos de imprensa, formalmente está aplicando interpretações jurídicas. Quando bloqueia redes sociais, oficialmente está cumprindo decisões judiciais. A forma legal permanece intacta, mas a substância democrática é completamente destruída. Rand alertou que este seria o método preferido dos coletivistas modernos. Eles não precisam abolir a Constituição se puderem interpretá-la de forma a esvaziar seu conteúdo libertário. Não precisam fechar o Congresso se puderem intimidar parlamentares até a submissão. Não precisam declarar estado de sítio se puderem criar um ambiente de medo onde ninguém ousa questionar suas decisões. O caso brasileiro é exemplar desse processo. O país mantém eleições regulares, partidos políticos múltiplos, imprensa formalmente livre e todas as instituições democráticas tradicionais. Porém, na prática, existe um núcleo de poder judicial que atua acima da lei, definindo unilateralmente os limites do debate público e punindo quem ousa ultrapassá-los. Esta é a tirania do século XXI. Elegante, sofisticada e devastadoramente eficaz. Para Ayn Rand, a liberdade de expressão não era apenas um direito entre outros, mas o direito fundamental do qual todos os demais dependem. Sem a capacidade de expressar pensamentos livremente, não há como defender qualquer outro direito. Quando o Estado controla o discurso, controla a própria capacidade humana de pensar e agir independentemente. O conceito randiano de liberdade de expressão é absoluto. Não existe liberdade de expressão responsável ou liberdade de expressão com limites razoáveis. Ou você pode falar livremente ou não pode. Qualquer restrição baseada no conteúdo da fala é censura, independentemente das justificativas oferecidas. Esta posição pode parecer extrema, mas Rand argumentava que qualquer meio-termo inevitavelmente resulta na erosão completa da liberdade. Os eventos recentes no Brasil confirmam essa previsão. O que começou como combate à fake news rapidamente se expandiu para a censura de opiniões políticas legítimas. O que se apresentou como proteção contra discurso de ódio tornou-se silenciamento de críticas ao governo. O que foi vendido como medidas excepcionais temporárias estabeleceu precedentes para controle permanente da informação. Moraes e seus apoiadores argumentam que algum controle do discurso é necessário para proteger a democracia. Rand responderia que esta lógica é fundamentalmente defeituosa. Quem decide o que constitui desinformação? Quem define os limites do discurso aceitável? Quando se concede ao Estado o poder de censurar, inevitavelmente esse poder será usado para proteger os poderosos e silenciar os dissidentes. A história mundial comprova essa análise. Todos os regimes autoritários começam controlando o discurso perigoso ou prejudicial. Todos afirmam estar protegendo a sociedade de ideias destrutivas, mas o resultado final é sempre o mesmo: a destruição do debate livre e a imposição de uma verdade oficial incontestável. A decisão dos Estados Unidos de aplicar sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes não é apenas um ato diplomático,
mas uma declaração moral sobre o estado da democracia brasileira. Os americanos, com todos os seus problemas internos, ainda preservam uma cultura política onde a liberdade individual é valorizada acima da conveniência governamental. Esta diferença cultural explica por que eles conseguem enxergar claramente o que muitos brasileiros preferem ignorar. Ayn Rand, que emigrou da Rússia soviética para os Estados Unidos, sempre enfatizou que a América representava um ideal único na história humana. Um país fundado na premissa de que o indivíduo possui direitos inalienáveis que nenhum governo pode legitimamente violar. Mesmo quando os americanos falham em viver à altura desse ideal, ele continua sendo o padrão pelo qual seu sistema político é julgado. A intervenção americana, no caso Moraes, reflete essa diferença fundamental de valores. Enquanto muitos brasileiros aceitam passivamente que autoridades governamentais censurem, prendam e intimidem cidadãos em nome da proteção democrática, os americanos reconhecem essas ações como autoritarismo puro e simples. Eles entendem que democracia não é apenas um sistema de votação, mas um conjunto de princípios sobre liberdade individual e governo limitado. Esta intervenção também expõe a hipocrisia de quem defende Moraes. Os mesmos grupos que tradicionalmente criticam o imperialismo americano agora ficam indignados quando os americanos criticam práticas autoritárias brasileiras. Aparentemente, a soberania nacional só importa quando permite oprimir cidadãos sem interferência externa. Rand diria que esta reação revela as verdadeiras prioridades desses grupos. Eles não se importam genuinamente com soberania ou autodeterminação. Importam-se com manter um sistema onde autoridades locais podem violar direitos individuais sem consequências internacionais. A situação atual do Brasil ilustra perfeitamente a análise randiana sobre como instituições se corrompem quando abandonam seus princípios fundamentais. O Supremo Tribunal Federal foi criado para proteger a Constituição e os direitos individuais contra abusos governamentais. Quando essa mesma instituição se torna fonte de abuso, todo o sistema político entra em colapso moral. Rand sempre enfatizou que a legitimidade política não deriva da legalidade formal, mas da conformidade com princípios morais objetivos. Uma lei injusta continua sendo injusta, mesmo se aprovada democraticamente. Uma decisão judicial opressiva continua sendo opressiva mesmo se tecnicamente legal. A forma não pode substituir a substância quando se trata de direitos fundamentais. O problema brasileiro vai além de Moraes individualmente. É sistêmico. Outras instituições que deveriam servir como contrapesos ao poder judicial se acomodaram ou até aplaudiram seus excessos. O Congresso Nacional, que deveria defender suas prerrogativas legislativas, se intimidou diante das ameaças judiciais. A imprensa, que deveria denunciar a censura, muitas vezes a celebrou quando atingia alvos políticos convenientes. Esta cumplicidade institucional cria um ambiente onde o autoritarismo pode florescer sem resistência efetiva. Cada precedente autoritário não contestado estabelece a base para o próximo abuso. Cada violação de direitos aceita passivamente reduz o custo político de futuras violações. Rand previu exatamente esse processo em suas obras ficcionais e não ficcionais. Ela descreveu sociedades onde instituições originalmente criadas para proteger a liberdade se transformavam gradualmente em instrumentos de opressão. O mecanismo é sempre o mesmo, a substituição gradual de princípios por conveniência, de direitos por privilégios, de justiça por poder político. O contraste entre a reação americana e a brasileira ao comportamento de Moraes revela diferenças culturais profundas sobre o papel do Estado e os direitos individuais.
Os Estados Unidos, apesar de todos os seus problemas contemporâneos, ainda preservam uma tradição cultural onde questionar a autoridade é considerado patriótico, não subversivo. Esta diferença não é acidental. Os Estados Unidos foram fundados por revolucionários que arriscaram suas vidas para escapar do autoritarismo governamental. Sua cultura política foi moldada por experiências históricas, onde resistir ao poder abusivo era questão de sobrevivência. Mesmo séculos depois, essa memória cultural influencia como os americanos reagem a sinais de tirania emergente. Ayn Rand, como imigrante que escapou do totalitarismo soviético, compreendeu profundamente essas diferenças culturais. Ela via a América como o último refúgio mundial para indivíduos que valorizam a liberdade acima da segurança, a independência acima da conformidade. Por isso defendia tão apaixonadamente os princípios americanos fundacionais, mesmo quando crítica de suas aplicações imperfeitas. A sanção contra Moraes representa essa tradição cultural em ação. Os americanos não precisam de cursos sobre democracia para reconhecer autoritarismo quando o veem. Eles têm um instinto cultural desenvolvido ao longo de séculos para identificar e rejeitar comportamentos tirânicos, independentemente de suas justificativas legais ou políticas. Esta diferença cultural também explica por que tantos brasileiros têm dificuldade para compreender a gravidade da situação atual. Uma cultura política que aceita naturalmente que autoridades governamentais controlem o discurso público produz cidadãos menos sensíveis aos perigos do autoritarismo emergente. A inclusão de Alexandre de Moraes na lista Magnitsky envia uma mensagem inequívoca para a comunidade internacional. O Brasil não pode mais ser considerado uma democracia plena. Esta classificação tem consequências diplomáticas, econômicas e políticas que se estenderão muito além do mandato atual de Moraes. Países democráticos estabelecidos avaliam constantemente a confiabilidade de seus parceiros internacionais. Um país onde autoridades judiciais podem arbitrariamente censurar, prender e intimidar cidadãos é percebido como politicamente instável e juridicamente não confiável. Essa percepção afeta negociações comerciais, acordos de investimento e cooperação em diversas áreas. Rand sempre argumentou que sistemas políticos baseados na violação de direitos individuais são inerentemente instáveis, porque dependem de força contínua para manter a obediência. Quando essa força é aplicada por autoridades que operam acima da lei, a instabilidade se intensifica porque não há mecanismos confiáveis para prever ou limitar seus comportamentos futuros. A sanção americana também estabelece um precedente importante para outros países democráticos. Se os Estados Unidos podem responsabilizar autoridades brasileiras por violações de direitos humanos, outros países podem fazer o mesmo. Isso cria um ambiente internacional onde autoridades autoritárias enfrentam custos pessoais reais por seus comportamentos, não apenas críticas diplomáticas abstratas. Para Moraes, pessoalmente, as consequências são imediatas e tangíveis. Seus ativos nos Estados Unidos foram congelados, ele não pode entrar no país, e empresas americanas são proibidas de fazer negócios com ele. Mais importante, ele agora está permanentemente associado internacionalmente com violadores de direitos humanos, como oligarcas russos e funcionários do regime venezuelano. Observando os eventos atuais no Brasil através da lente da filosofia randiana, vemos com clareza assustadora como suas previsões sobre a evolução do autoritarismo se confirmaram. Ela antecipou que os tiranos modernos não usariam tanques, mas togas. Não aboliriam leis, mas as interpretariam até destruir seu sentido original. Não silenciariam opositores com violência bruta, mas com processos judiciais elaborados. Alexandre de Moraes personifica perfeitamente esse novo tipo de tirano.
Ele não precisa de um exército pessoal quando pode usar o aparato estatal para intimidar opositores. Não precisa queimar livros quando pode ordenar o bloqueio de sites e redes sociais. Não precisa declarar martial law quando pode criar um ambiente de medo onde ninguém ousa questionar suas decisões. A genialidade destrutiva dessa abordagem é que ela mantém a aparência de normalidade democrática enquanto esvazia completamente seu conteúdo. Eleições continuam acontecendo, mas candidatos são investigados, censurados ou presos se expressarem opiniões inconvenientes. A imprensa continua funcionando, mas jornalistas são processados, multados ou intimidados se publicarem reportagens críticas. O Congresso continua se reunindo, mas parlamentares sabem que podem ser presos se desafiarem certas autoridades. Rand identificou que essa seria a forma mais eficaz de autoritarismo porque é a mais difícil de combater. Como resistir a algo que se apresenta como proteção? Como denunciar abusos quando são embalados como defesa da democracia? Como mobilizar oposição quando os instrumentos tradicionais de resistência democrática foram neutralizados preventivamente? A resposta randiana é clara. É necessário retornar aos princípios fundamentais sobre direitos individuais e governo limitado. Não importa quantas pessoas apoiem medidas autoritárias ou quantas justificativas intelectuais sejam oferecidas para elas. A violação de direitos individuais é sempre errada, sempre perigosa e sempre deve ser resistida. O caso Alexandre de Moraes oferece lições valiosas sobre como democracias morrem no século XXI. Elas não morrem com golpes dramáticos ou revoluções violentas. Morrem gradualmente, através de 1000 pequenos cortes na liberdade individual, cada um justificado como necessário para proteger a própria democracia. A sanção americana representa um reconhecimento internacional dessa realidade brasileira. Enquanto muitos brasileiros ainda se debatem sobre se Moraes está salvando ou ameaçando a democracia, observadores externos já chegaram a uma conclusão clara. Ele a está destruindo sistematicamente. Ayn Rand diria que essa divergência de percepções não é acidental. Pessoas que vivem dentro de um sistema autoritário emergente muitas vezes têm dificuldade para reconhecer sua própria situação, porque a mudança acontece gradualmente e sempre com justificativas aparentemente razoáveis. É necessário uma perspectiva externa, baseada em princípios claros sobre liberdade individual, para ver o processo completo. A filosofia objetivista oferece essa perspectiva externa através de seus princípios não negociáveis sobre direitos individuais. Quando esses princípios são aplicados consistentemente, comportamentos autoritários se tornam óbvios, independentemente de suas justificativas políticas ou legais. O futuro da liberdade no Brasil depende de cidadãos que tenham coragem de aplicar esses princípios, mesmo quando é politicamente inconveniente ou socialmente impopular. Como Rand sempre enfatizou, a liberdade não é um presente que se recebe passivamente, mas uma conquista que deve ser defendida ativamente a cada geração. A questão fundamental permanece: quem protegerá você do homem que afirma estar te protegendo? A resposta não virá de instituições corrompidas ou autoridades benevolentes, mas de cidadãos que compreendem que seus direitos individuais são invioláveis e que têm coragem de defendê-los contra qualquer ameaça, venha ela de onde vier. Compartilhe este conteúdo se você acredita que a liberdade individual é mais importante que a conveniência política. Comente abaixo. Você consegue identificar outros exemplos de como autoridades destroem a liberdade em nome de protegê-la?